a ansiedade, ela é necessária, ela é importante. O que que ela causa sofrimento? Quando ela está em excesso. Preocupação demais, um medo imaginário e lógico demais. E aí o nosso corpo, ele sempre manifesta uma reação. Por exemplo, o tal do crush. Quando as pessoas vão ver o crush, não dá aquela borboleta no estômago, friozinho na barriga, não se arruma toda para ver o crush? Então, já imaginou como seria chato você ver o seu crush e não sentir nada disso? Então, essa reação no estômago, esse alerta, isso são manifestações do nosso corpo, o friozinho na barriga, a mão transpirando, né? Tem gente que às vezes fala, ai, mas eu fiquei até parada assim, que estado de choque quando eu vi. Tudo isso é o nosso corpo manifestando o quê? Aquilo que a gente estava pensando, aquilo que a gente estava sentindo, a ansiedade. E nesse momento ela é boa, não é? A gente não tem que se livrar dela, se curar dela. Por isso que não tem como curar de ansiedade. A gente nasce tendo essa emoção e ela é necessária para a nossa vida, né? O problema é quando ela está demais. A bendita frase, tudo que é demais faz mal. E aí ela fica com o alarme dela ligado o tempo todo. Esse alarme ligado faz o quê? O corpo dela se prepara para uma luta ou para uma fuga. Então a musculatura fica tensa, porque quando a gente vai correr ou quando a gente vai lutar, a gente enrijece a nossa musculatura, fica a musculatura tensa, né? O nosso corpo começa a mudar até a temperatura, começa a aquecer. Tem gente que quando fica muito ansiosa fala assim, nossa, mas o meu rosto tá até quente. Fica até vermelho. E isso é real. Aquela respiração fica mais curta, né? São todas manifestações do nosso corpo nos preparando, já que o sistema de alarme ligou. A questão é que o sistema de alarme fica ligado muito frequente por perigos que não estão acontecendo. E aí você não vai lutar, não vai fugir. E toda essa manifestação física vai ficar ali em você. E aí vem a dor no pescoço, a tensão aqui perto dos ombros, né? As dores musculares, né? Aquela tensão aqui na mandíbula, aqui. Também o pessoal, né, tem a dor. O tal do bruxismo, né? Que piora, rangendo o dente o tempo todo, né? Firmando muito. E aí começa durante o dia todas essas manifestações a influenciar na rotina da pessoa, né? Aí ela começa a ter lapsos de memória, pelo excesso do cortisol, começa a ter lapsos de memória, a produtividade cai, aí não dorme direito, aí fica ligado o tempo todo, né? Em alerta o tempo todo, a irritabilidade vem, começa a discutir com as pessoas próximas, né? Não tem mais paciência com o filho, com o marido, né? Discute com o colega de trabalho. Então, começa a ter prejuízo já no contexto que ela vive. E aí, quando ela se dá conta de tudo isso que está acontecendo, que pode ser pelo que ela está sentindo, ela precisa correr atrás de se cuidar. E aí, quando ainda tá, eu sempre falo, percebeu que tá desconfortável, já busca ajuda, já começa a cuidar, olha para você. Porque para não deixar o prejuízo ser tão grande. O problema é, o pneu furou. Aí a gente tem duas opções. Ou você vai parar e trocar esse pneu, cuidar desse pneu para seguir a tua viagem tranquila, ou você vai ficar rodando com esse pneu furado até a hora que ele estourar. Então, busque a troca do pneu o mais rápido possível, ao invés de ficar rodando com ele. Porque a pessoa vai tentando postergar, aí eu dou conta, e vai levando isso adiante. Só que tá furado o pneu. E aí o furo vai aumentando, esse rasgo vai aumentando, esse pneu estoura. E aí quando o acometimento já está prolongado, você já ensinou para o seu cérebro, né? Porque o cérebro aprende por repetição. O ambiente que você está vivendo que está te deixando mais ansiosa, né? Qual é a tua rotina? A gente chama de gatilho. Tem como olhar para isso? Tem como mudar isso? Melhorar isso? Né? E aí a gente entra também na parte de hábitos saudáveis. E os hábitos saudáveis, assim como para todo o nosso corpo físico, ele é importante também para nossa mente. O nosso cérebro é um músculo, ele é um órgão, gente. É um órgão, ele também precisa ser cuidado. Então, se os hábitos saudáveis ajudam
todo o nosso físico, também ajuda a nossa mente. Então, se alimentar bem, fazer exercício físico, se planejar, se organizar, colocar na sua rotina momentos para desacelerar, né? Momentos de lazer. E eu brinco que é um momento de lazer programado. É isso mesmo. Porque se a gente ensina para o nosso cérebro a ficar em estado de alerta, a gente também tem que ensinar para o nosso cérebro a relaxar. Ele vai aprender por repetição também que, ai, doutora, mas eu não gosto de rotina. Esses dias eu achei o máximo na hora que colocaram na minha caixinha de pergunta. E como que faz com quem não gosta de rotina? Eu falei assim, diversifica a sua rotina. Todo dia, às 5 da tarde, é o horário que você tem para ter um momento de lazer. Cada dia da semana você põe um lazer diferente. Pronto. Você vai estar fazendo o teu momento de lazer, o teu momento de desacelerar, mas com atividades diferentes. Não vai cair na mesmice, não vai ficar enjoativo, mas o seu cérebro vai dar uma pausa nos pensamentos que te deixam em estado de alerta. Aceite sentir. Eu falo que é assim, é aceitar e acolher essa emoção. Aceita essa condição atual, acolhe essa emoção. Principalmente, eu falo que aqui nesse ponto é importante o conhecimento sobre a ansiedade, porque você sabe que ela vai vir e ela vai embora. Então, aceita essa situação atual, essa condição, essa emoção, acolhe que ela está aqui, porque e espera um pouquinho que ela vai embora. E contemplar o que está em volta. Então, contempla. Tem passarinho, tem barulho de passarinho aqui em volta, tá chovendo, tá calor, tá frio, né? Que nem aqui na minha cidade tá chovendo agora. Então, olha o barulhinho da chuva. Você começa a focar no que tá em volta, no que você tá contemplando a sua volta, ao invés de ficar contemplando o seu sintoma. Quanto mais você dá atenção para esse sintoma, mantém o foco nesse sintoma, mais ele aumenta. Entra naquele ciclo vicioso de você ficar alimentando. Você vai lá e nutre mais ainda a tua ansiedade. Então, quanto mais ansiosa você fica, mais você vai ficando, mais você vai ficando, mais você vai ficando. Muda o foco. Contempla o que está em volta. Se permite as sensações que você tem do que está em volta, não do que está em você nesse momento. Para as minhas pacientes, conversar com o cérebro. Fala para o seu cérebro. Conversa com ele, fala para ele assim: você quer que eu respiro rápido, mas eu vou respirar devagar. Então, a respiração cachorrinho, você vai lutar contra aquilo, né? Exato. Então, lutar não é bem uma luta. Você vai falar para o seu cérebro: eu não preciso respirar rápido assim. E você vai respirar devagar. Então, você vai assumir a postura contrária do que o teu corpo está pedindo para você fazer. Porque ele está te colocando num alerta e você não precisa. Conversa com o seu cérebro, fala: cérebro, eu sei que você está achando que tem um perigo aqui, mas não tem. É a respiração pausada, quando você faz uma respiração mais lenta e com pausa, você volta a colocar em equilíbrio o oxigênio e o CO2. Exato. O oxigênio e o gás carbônico. Ele volta a equilibrar. Porque quando você respira muito rápido, ele desequilibra. Exato. Então, quando você volta, ele equilibra de novo. E é essa sensação que a pessoa tem, que realmente entrou em equilíbrio de novo. Parou o formigamento, parou a sensação de desmaio, já consigo, voltar para o lugar que tá, já não tá mais tão perdida, porque reequilibra. É essa sensação de equilíbrio mesmo que dá essa respiração mais pausada, mais lenta. Então a gente não tá falando para fugir desse pensamento. Olha, você tem que só pensar coisas lindas, porque o mundo é perfeito, porque... Não. Perigos existem, né? Tudo é um contexto das situações que a gente vive, não é isso que nós estamos falando aqui. E quando vem pensamentos, você precisa conversar com esses pensamentos, questionar esses pensamentos, não fugir deles. Não. Porque quanto mais você foge, mais ele vai ficando lá na tua caixinha do estoque. Você vai estocando esses pensamentos, vai estocando. E aí vem aquela sensação de, ai meu Deus, a minha mente está cheia. Por quê? Porque é muito pensamento lá dentro estocado. Você não questionou, colocou se ele é real ou não. Então a gente não está falando aqui para fugir de pensamento, gente. Nem de ficar o tempo inteiro só pensando em coisa linda. Não é isso. É por isso que é tão importante, depois de fazer toda a técnica, passar por todo esse processo e se libertar daqueles sintomas que estavam ali ruins, você se recompensar com o seu sorriso. Ao invés de ficar se punindo, né, com autocríticas, com autocobrança, se julgando, né? Ah, eu não devia ter sentido isso.
Tem pessoas que não sentem, eu não podia ter sentido isso. Uhum. Então, ao invés de se punir, de se cobrar, de se julgar, você se recompensar. Olha só, que bom, eu consegui, eu fiz. Se curtiu o vídeo, dá um like e compartilha. E não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nada que eu vou trazer aqui.